Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu disse no último programa que nós iríamos continuar a aprofundar um pouco mais esta situação que Jesus viveu. A situação de ter sido levado até o deserto para ser tentado. Nós temos estado a ouvir, ao longo destes programas, o som do livro. O livro mais lido e conhecido em todo o mundo. E esse som é a Bíblia. Eu digo isto para aqueles que nos estão a acompanhar neste momento e talvez nem sabiam que tipo de programa é este. E então é um programa que olha para a Bíblia e traz a Bíblia até aos nossos dias. No fundo, faz que este livro, que é tão conhecido e tão lido em todo o mundo, tenha um som também para si. Se torna audível para a sua vida. Nós temos estado a olhar para o Evangelho de São Mateus e estamos a ver o capítulo 4. E nós vimos então no último programa um pouquinho daquilo que aconteceu na vida de Jesus. E era importante fazermos aqui uma pequena recapitulação. O Evangelho de São Mateus fala de Jesus Cristo como o Messias prometido. O rei que viria governar sobre a nação de Israel. Aquele que viria governar sobre o povo de Deus. Algumas pessoas naquela época pensaram que Jesus ia estabelecer o seu reino na sua totalidade. Não se aperceberam que Jesus Cristo estava a iniciar um novo processo e que o seu reino iria ser estabelecido na sua totalidade só daqui a algum tempo. Então Jesus Cristo é apresentado neste Evangelho como o Messias prometido. Essa é a razão pela qual o Evangelho de São Mateus cita tantas vezes o Velho Testamento, mostrando as profecias que estavam escritas a respeito de Jesus. Então encontramos aqui no capítulo 4, onde vemos que Jesus Cristo foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo a fim de ser tentado. E vemos como Satanás, que é o tentador, vai agir na vida de Jesus Cristo. E aqui fica talvez a primeira linha para nós pensarmos e refletirmos como é que de alguma forma Satanás por vezes age na sua e na minha vida. Ele tem atitudes muito astutas e vemos como a primeira ação de Satanás é levar até Jesus a alguma coisa que é legítima. Ele diz, se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Satanás está a desafiar Jesus Cristo a exercer o seu poder e a sua autoridade. Jesus, sem dúvida alguma, tinha capacidade e poder para transformar aquelas pedras em pães. Talvez você está lembrado daquele episódio onde Jesus alimentou uma grande multidão, multiplicando pães e peixes. Portanto, Jesus certamente não teria qualquer problema em fazer esse milagre. A questão aqui não era essa. A questão é que era legítimo, Jesus estava com fome, ele havia estado 40 dias em jejum, portanto Jesus estava com fome. A questão era que ele iria se submeter aos caprichos, neste caso, de Satanás. De alguma forma, Satanás estava a levantar suspeita acerca se Deus de facto amava Jesus, porque é que então ele não tinha já servido Jesus Cristo? Jesus tinha acabado de ouvir aquela citação do Deus Pai, eis o meu filho amado em quem tenho prazer, e Satanás agora quer levantar dúvidas. E ele age assim, talvez consigo próprio, não sei como está a ouvir, talvez começou a fomentar algumas dúvidas na sua cabeça. Será que Deus me ama? Se Deus me ama, por que é que eu estou a viver esta situação? Por que é que eu estou a ter esta dificuldade no meu trabalho? Por que é que eu estou a ter esta dificuldade financeira ou na minha família? Às vezes Satanás lança-nos esta dúvida na nossa mente. É isso que ele quer fazer. Ele quis fazer isto com Jesus. Não sei se reparou nisso. Ele fez exatamente essa prova a Jesus Cristo. Será que Deus te ama mesmo? Então Deus já não te podia ter servido? Podes transformar estas pedras em pães? Faz isso. Jesus responde, está escrito. Jesus responde dizendo que a palavra de Deus, essa era verdadeiramente o seu alimento. Ele não precisava de transformar pedras em pães. Jesus disse isso num outro episódio, quando estava com a mulher samaritana e os discípulos aproximaram-se dele. Ele disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Esta, de facto, era a atitude de Jesus Cristo. Mas Satanás sempre nos tenta e ele quer levantar contra nós dúvidas e nós devemos responder com a palavra de Deus. Por isso a importância de nós conhecermos bem a Bíblia.
O livro de Efésios fala-nos desta batalha espiritual que acontece constantemente com os cristãos, com aqueles que querem fazer a vontade de Deus. E o livro de Efésios fala-nos do que intitulamos a armadura do cristão. O apóstolo Paulo, ao escrever sobre este assunto, sobre a batalha espiritual, ele fala-nos de como nós nos devemos vestir, digamos assim, com atitudes, com caráter. E aqui ele usa uma armadura de um soldado romano para descrever quais as atitudes de caráter que nós devemos ter. E no capítulo 4, verso 10 e seguintes, e poderá ler, portanto tome nota desse texto e poderá ler em casa. Eu desafio a que leia desde o capítulo 4, pois aí começa de facto o discurso sobre batalha espiritual. Algumas pessoas pensam que o livro de Efésios só trata de batalha espiritual no capítulo 6. Não é o facto. Batalha espiritual começa no meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, no meu relacionamento com o meu patrão ou do patrão com o empregado. Aí começa verdadeiramente a batalha espiritual. É aí nos relacionamentos que se trava as verdadeiras batalhas. E depois, então, aí sim nós devemos revestir-nos de toda a armadura de Deus, desde Efésios 6, verso 10, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tomai, pois, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo continua a descrever esta armadura que o crente deve ter, que o cristão deve ter, para lutar contra estes poderes espirituais. Por essa razão, a nossa luta não é contra os poderes naturais, contra as pessoas em si. Essas nós devemos amar. Essas nós devemos abençoar, diz a palavra de Deus. Deus nos exorta a fazer isso, inclusive a amar os nossos inimigos. É o que a Bíblia nos desafia a fazer. Mas a lutar sim contra as trevas, contra os poderes espirituais. E aí como é que nós fazemos isso? Jesus deixou-nos o exemplo. Jesus deixou-nos o ensino como nós devemos lutar contra as hostes do mal, contra os poderes espirituais. Jesus disse, está escrito. Depois Satanás veio com uma nova tentação e Jesus disse, está escrito. De novo Satanás veio com uma outra tentação e Jesus disse, está escrito. É importantíssimo nós conhecermos bem a Bíblia e sabermos aplicar essa mesma Bíblia ao nosso dia-a-dia. Jesus disse que aquele homem que conhece a Bíblia, mas não aplica, não vive, é como um homem que não tem entendimento. É como um homem ignorante. É como um homem, usando as palavras do próprio Deus, estúpido. Lá diz uma palavra mais bonita, diz néscio, mas no fundo é o que significa, é estúpido. O homem sábio é aquele que ouve a palavra de Deus, mas vive os conceitos de Deus. Por isso é importante não só conhecer, não só citar, tipo receita, não é? Está escrito como quase uma receita, mas viver esses princípios da Bíblia. A seguir a esta tentação dos pães transformados, que Satanás queria que Jesus transformasse, portanto as pedras em pães, Satanás conduz Jesus até ao pináculo do templo, até ao cimo do templo, em Jerusalém, para que ele se lançasse dali abaixo. O que é que Satanás queria com isto? Satanás estava a tentar Jesus Cristo dizendo, olha, se tu saltares daqui abaixo, provavelmente as pessoas lá embaixo vão ficar admiradíssimas com o facto dos anjos virem e te agarrarem e vai ser um espetáculo, vai ser alguma coisa tremenda, vai ser algo sensacionalista. E se queres de facto ganhar estas pessoas para a tua causa, então não há nada melhor do que um grande espetáculo. Atira-te daqui abaixo, porque está escrito a teu respeito que Deus dará ordem, os anjos virão e não te acontecerá coisa alguma. E é interessante ver como Satanás tenta mais uma vez Jesus Cristo, tenta encurtar o caminho da cruz. Ele tenta dizer que há uma outra opção, a opção do sensacionalismo, a opção, no fundo, que leva as pessoas a ficarem pasmadas com aquilo que estava a acontecer. E Jesus, mais uma vez, resiste a esta situação. Jesus não se deixa entrar por situações de facilidade. Satanás sempre tenta enganar as pessoas com atitudes, às vezes até piedosas. Ele, inclusive, nesta situação concreta, ele cita as Escrituras. Não sei se repararam, ele está a citar a Bíblia. Está a dizer aquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo.
Havia esta promessa de Deus a respeito de Jesus Cristo. Por isso ele pode dizer, diz a palavra de Deus a teu respeito, que ele dará ordens aos anjos, que eles te guardarão, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. É interessante, em primeiro lugar, ver que Satanás não cita exatamente a Bíblia tal qual ela é. Ele omite algumas palavras deste texto da Bíblia. Ele está a citar o Salmo 91, verso 11, e ele não diz exatamente tudo o que a Bíblia diz sobre esta matéria. Este é um primeiro aspecto. Normalmente, as pessoas que usam a Bíblia deverão ter o cuidado de falar em nome de Deus com toda a propriedade, citando tudo que a Bíblia diz e não omitindo algumas das coisas. O segundo aspecto é que ele usa a Bíblia para enganar as pessoas. Neste caso aqui ele tenta enganar Jesus. É óbvio que Jesus conhece perfeitamente toda a Bíblia e não se deixa enganar. Depois temos a terceira tentação e diz o texto: levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Satanás aqui está a tentar, como disse já no último programa, encurtar o caminho para a cruz. Jesus sabia que tinha vindo com um propósito, que era salvar a humanidade. E agora Satanás está a dizer, não precisas ir à cruz, não precisas ter tanto sacrifício, não precisas fazer as coisas dessa maneira, eu posso facilitar-te o caminho. Mas basta uma coisa, precisas de me adorar. Jesus reage então a esta situação, a esta tentação, dizendo, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus claramente conhece toda a Bíblia, Ele é a própria palavra de Deus feito homem. O Evangelho de São João, capítulo 1, diz exatamente isso, que o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo conhece perfeitamente a Bíblia, e Ele sabe qual é a intenção de Satanás, que é desviá-lo da cruz. Mas Jesus tem esse propósito bem firmado, e Ele cita as Escrituras para resistir a esta tentação de Satanás, resistir ao facilitismo, às coisas que aparentemente poderão ser feitas de uma forma mais simples, mais fáceis. Porquê, de facto, tanto sacrifício? Porquê tanta dificuldade? Podemos facilitar as coisas, no fundo é o que Satanás está aqui a tentar dizer. Talvez isso nos diz respeito muito a nós, de vivermos às vezes vidas que procuram facilitar tudo e todos. Não vale a pena tanto sacrifício, porque os sacrifícios? Vamos pelo caminho mais fácil. Jesus disse, está escrito. E porquê é que Jesus reagiu assim? Porque na realidade, às vezes o caminho mais fácil tem um preço muito alto a pagar. E aqui era o caso. Satanás não só queria facilitar o caminho, mas se esse caminho só seria facilitado se Satanás governasse agora, tomasse posse e passasse ele a ser adorado pelo próprio Deus. Isto é ridículo, mas era esta a intenção de Satanás. E o preço de facto era muito alto. Não poderia ser esse o caminho. E então Jesus reage e responde claramente à letra quando há esta tentação de Satanás. Eu penso que aqui é já mais uma vez uma lição para nós, que nós não poderemos entrar em facilitismos, não podemos vender as nossas convicções assim, por dar cá esta palha, como se costuma dizer, de uma forma simplista. Nós temos que avaliar de facto as nossas atitudes e verificar se elas estão ou não em concordância com o nosso querer, com a nossa vontade, com a nossa fé. E se é assim, não podemos vendê-las por um preço mais barato, facilitando as coisas, vendendo as nossas convicções simplesmente porque nos dá jeito, porque parece ser mais rápido e fácil. E infelizmente às vezes verificamos isso. Pessoas que vendem as suas convicções porque desta maneira parece ter mais sucesso, desta maneira parece ser mais bonito, desta maneira parece ser mais simples, e assim vendemos as nossas convicções e aquilo que acreditamos ser verdadeiramente a palavra de Deus. Jesus Cristo não fez isso. Ele não se vendeu por algo que aparentemente poderia parecer bonito, mas teria que pagar um preço alto, que era a adoração a Satanás. E hoje vemos muitas pessoas que até se dizem cristãos, que de alguma forma, infelizmente, se dobram diante de Satanás, adoram Satanás. E não estou a falar só daqueles que são, de facto, assumidamente satanistas, mas estou a falar daqueles muitos cristãos que cedem às tentações, dobrando dessa forma os seus joelhos diante de Satanás.
Alguns cristãos que vivem mexendo nas questões ocultas, vivem consultando a bruxaria e coisas ocultas, procurando nas coisas ocultas muitas vezes orientações, quando deveriam procurá-lo em Cristo. Dessa forma eles estão a dobrar os joelhos diante de Satanás. Quantos cristãos no nosso país se dizem cristãos e consultam necromantes, consultam os astrólogos, consultam tanta coisa, em vez de consultar o próprio Deus, procurar na sua palavra as suas orientações. Não dobremos os nossos joelhos diante daquilo que não é Deus. Só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Esta foi a resposta do Senhor Jesus Cristo. Não vendamos as nossas convicções como cristãos para facilitismos, para coisas que aparentemente poderiam parecer um encurtar de caminho. Depois disso vemos o verso 14 dizendo: ouvindo porém Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar nos confins de Zebulon e Naftali. Temos aqui este texto interessantíssimo que fala da retirada de Jesus daquela região para ir para uma outra região. E aqui talvez seria interessante, não é só uma leitura assim simples, mas seria bom analisarmos o que é que aconteceu aqui. O que acontece aqui não creio que Jesus tivesse qualquer receio acerca de Herodes, o facto de Herodes ter mandado prender João Batista e que Jesus estivesse atemorizado e por isso fugiu daquela zona. Não creio que fosse isso. Antes, pelo contrário, a própria Bíblia diz o que é que aconteceu para que Jesus se tivesse retirado daquela região. E ele o fez não por receio do rei Herodes, mas para que se cumprisse, diz o texto, e olhe para ele, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceram-lhe a luz. Esta é verdadeiramente a razão pela qual Jesus sai daquela região para ir para Cafarnaum. Não por receio do rei Herodes, que estava de novo atacando a palavra de Deus, mas para que se cumprisse a palavra de Deus. E Jesus se dirige a uma região chamada Cafarnaum, chamada também por aqui, por este texto, a terra dos gentios, de forma a que esse povo aí tivesse a oportunidade de ouvir a boa nova que Deus trazia para eles. A novidade que era da parte de Deus para os povos. Não mais era uma mensagem restrita a algumas pessoas só, mas era uma mensagem para toda a humanidade. E por isso Jesus se desloca para a região de Cafarnaum. E ele começa a anunciar aí a essas pessoas que não tinham tido ainda a oportunidade de ouvir acerca desta boa mensagem de Deus, aquilo que Deus estava a proporcionar à humanidade. Deus estava a trazer ao homem a oportunidade de um relacionamento novo com Deus. E por isso Deus envia Jesus Cristo até aquela região das trevas. Que esta imagem de que quando o povo não conhece Deus está em trevas, é uma mensagem que nós vamos encontrar em todo o Novo Testamento. Ela também se encontra no Velho Testamento, mas é mais enfatizada no Novo Testamento, que quando o povo quando as pessoas não têm um relacionamento com Deus, estão de facto em trevas, estão sem conhecimento. De alguma forma, alguns historiadores, inclusive, usam essa imagem para falar dos séculos em que houve, de facto, grandes dificuldades em haver conhecimento para toda a gente, para chamar a idade das trevas, aqueles séculos ali bastante difíceis em que o conhecimento foi enclausurado em mosteiros, enclausurado e fechado das populações. Chama-se esse período idade das trevas. Mas, na realidade, em termos espirituais, isso também é um facto. Quando elas não se relacionam com Deus, é como se elas estivessem em trevas. E a Bíblia faz muitas vezes esta alusão. E o texto continua dizendo: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus anuncia naquela região o arrependimento. A mensagem que João Batista estava a pregar, agora é o próprio Jesus, o próprio Deus, que anuncia a cada um de nós, anuncia a esta população o arrependimento, porque o reino dos céus tinha chegado. O próprio Deus tinha descido até aos homens e agora estava a estabelecer o seu reino. E era necessário que todas as pessoas, quer aqueles que pertenciam à nação de Israel e tinham recebido as promessas para si, quer também estes gentios que estavam em trevas, que não conheciam a Jesus Cristo, nem nada das profecias sobre o Messias, eles tinham agora a oportunidade de ouvir
esta mensagem, esta novidade e esta boa mensagem de esperança de que Deus tinha descido aos homens e Deus se queria relacionar connosco. O verso 18 e 19 continuam a falar acerca de Jesus dizendo: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado de Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Este é o primeiro desafio que Jesus lança aos seus discípulos. Ele encontra estes 2 discípulos, Pedro e André, e lança-lhe este desafio de eles o seguirem para serem pescadores de homens. Pedro e André eram homens humildes, mas eles tinham convicções muito fortes, como nós vamos ver ao longo do estudo do Evangelho de São Mateus, quem estes discípulos eram. Passando adiante, diz ainda o texto, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam num barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus começa a reunir os seus discípulos, os 12 apóstolos, porque depois nós vamos ver que Jesus tem muitos mais discípulos, mas ele começa a reunir alguns desses homens para os treinar e ensinar princípios fundamentais daquilo que Deus desejava que fosse a vida humana. E Jesus escolhe estes homens de condições humildes, é verdade, mas homens de convicção, homens de caráter. E isto manifesta-se pelo facto de eles seguirem Jesus Cristo, deixando tudo. E esta deve ser a mesma atitude que Deus pede de nós. Para seguirmos a Cristo, nós não devemos ter entraves, não devemos ter situações que nos amarram, que nos prendem. É necessário nós seguirmos a Cristo de coração inteiro. E é isso que Deus pede de nós. Por isso Ele escolhe estes homens para que eles sigam a Jesus. E Jesus passa a ensinar nas sinagogas, que eram, digamos assim, as igrejas daquela época, eram também os centros culturais da época, as sinagogas tinham essa função. Eram mais do que simplesmente um centro religioso, passava também aí muito ensino, era quase como uma escola da época, e Jesus ensinava nesses locais e também fazia muitos milagres, como nós vimos. E continua o texto dizendo: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de enfermidades e doenças entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e de além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Nós vemos aqui a ação de Jesus Cristo. Jesus não só ensina, mas é um Jesus que manifesta as suas ações bem práticas, tocando as necessidades de cada um de nós. Nós vamos continuar a analisar a vida de Jesus neste Evangelho de São Mateus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.